Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria estar aqui, mais uma vez, para trocarmos ideias a respeito desse tema tão polêmico. Começamos dizendo das leis universais, a começar pelo próprio arquiteto que criou todas as coisas. E depois como se processa o mecanismo da encarnação e algumas outras facetas dentro desse processo. Nós vamos lembrar algumas coisas e acrescentar outras tantas para entendermos o enredo, para facilitar a nossa compreensão. Só vou lembrar duas questões antes. Lembrar que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu coloquei essa imagem representando o Verbo Criador, porque tudo no cosmos, já que dele somos partes, começa em forma de vórtice, reunindo diminutas partículas e dando origem a todas as coisas, sob a regência de uma lei. De modo que esse Verbo Criador também damos o nome de Evangelho, que é força, a lei, vitalidade, vida. A vida, para nascer, morre, e para viver, mata. Quando nós perturbamos a vida, principalmente os criadores de animais, na agropecuária e outras facetas, desde os bovinos até os mais ínfimos animais com fins alimentícios, se violentarmos sua consciência, os seus corpos com hormônios, fatalmente, se os seres humanos que vão se servir desse energismo não estiverem em perfeito equilíbrio, vão ver os seus corpos alterados também. Já falamos disso várias vezes, não só no caso da depressão, mas até do câncer e outras patologias. Quando violentamos a consciência do animal, quando o maltratamos, o energismo perturbado pelos medicamentos indevidos e pelos maus tratos, quando entra em nosso psiquismo, além de desorganizar o nosso corpo físico, por se tratar de instintos e até certo ponto, emoções muito próximas das nossas, porque há animais hoje que demonstram mais amor do que o ser humano, mais fidelidade do que um ser humano, mais inteligência do que um ser humano. Por exemplo, um macaco ganha de mim, tranquilamente, porque os cientistas colocaram uma castanha dentro de um tubo mais ou menos 30 centímetros, que não cabia a mãozinha do macaquinho. Enquanto eu estava pensando como será que ele vai fazer para tirar? Será que ele vai fazer como aquele passarinho que, analisando um orifício na madeira seca, percebe que tinha um morador? E o Deus estômago estava pedindo sacrifício de alguém. O seu biquinho não alcançava para espetá-lo. Ele olha para um lado e vê um graveto seco. Ele quebra um gravetinho, espeta o morador e traz ele para fora e almoça. Falei, será que ele vai pegar também a semelhança do passarinho? Não. Ele foi lá na vasilha de água, encheu a boca de água, jogou dentro do negócio e encheu ele até a metade. Buscou outra vez e a castanha veio à tona, ele pegou e comeu. Falei, dancei. Os meus reflexos, o meu raciocínio está muito mais pobre do que eu tinha quando chimpanzé. Um outro experimento foi feito.
Um macaco estava tecnicamente aprisionado na jaula, mas sem com o cadeado, mas sem trancar. Foi colocado o alimento de tal forma que se um sol que estava fora da jaula puxasse, ao invés de vir para perto, ele fugia, ele ia para longe. E antes mesmo de puxar, o macaco percebeu que o negócio não daria certo. Nos primeiros experimentos foi diferente, mas a cena que eu vi foi esta. Ele olhou para o outro, como se convidando, o outro aceitou, ele foi lá, tirou o cadeado da jaula, soltou o outro, os dois puxaram a corda e trouxeram o alimento para perto de si e comeram. Há macacos que guerreiam à semelhança dos humanos e quando matam o oponente, fracionam o seu corpo. Cada um que deseja ser guerreiro também come um pedaço, como se trouxesse o espírito do guerreiro no corpo do oponente. E quando nós trazemos o energismo da carne, estamos trazendo forças instintivas dos animais. Até aí tudo bem, se elas não fossem violentadas como nós estamos vendo hoje na criação. Se fosse pelo menos o documentário que eu te enviei, de um moço que foi à falência várias vezes, tentando fazer a coisa certa como missionários do Cristo, como um dos missionários do Cristo. E quando mais ninguém acreditava nele, ele resolveu criar búfalas para a produção de leite. E com tanto amor, com tanto respeito, com tanto equilíbrio, que as suas búfalas são elas que vão para a ordenha sozinhas. Vão lá por amor doar o leite. Ninguém as leva até lá. Então não há gritos, não há nada. E antes tomam um belo banho, tudo na mais perfeita ordem. Agora imagine que tipo de leite vai ser esse leite. Sem contar que toda a ração, tudo equilibradinho para aumentar a proteína no leite. E nós sabemos que o leite natural é carne. Carne. Se tivermos consciência, só o leite natural seria o suficiente. As suas galinhas também diferenciadas, mas ele já tinha pegado o bonde andando, ainda estava nas gaiolas, mas de uma outra forma, um outro formato. Mas o seu plano para breves dias é que elas fossem criadas soltas. E com o alimento que ele fornece para as suas galinhas, com tanto equilíbrio e amor, aumenta a potência nutritiva do ovo, que ele fica mais potente, 8 vezes mais potente do que um ovo caipira, que já é 5 vezes mais potente do que o ovo normal de crunch. Então esse energismo, fruto da ganância desenfreada, ao entrar no nosso corpo, há uma chance muito grande de deformar o nosso corpo. Vou dar só um exemplo. Se vocês começarem a ficar nervosos, ansiosos, além de comerem mais, normalmente vão querer comer coisas mais densas. Fala, mas quando eu fico ansioso, eu quero comer doce. Quer algo mais negativo e prejudicial do que o doce com essa açúcar adulterada que nós temos no açúcar refinado e no cristal? Que tem soda cáustica, que tem calvígeno e outros elementos. É uma belíssima refeição para células cancerígenas. Elas engordam e se multiplicam, que é uma beleza. Agora, para o corpo, para a nutrição, não. E além de alterar a parte biológica do corpo. Agora, quando nós vamos gestar nossos filhos, esse é o energismo, quando o pai vai pensar, quando a mãe vai pensar, que ele vai usar. Se estiver alinhado com o Cristo, com as leis de harmonia. Do contrário, vai pegar a matéria mental dos desequilibrados com semelhante estado vibracional
e trazer para a sua mente, para os seus corpos, para criar algo semelhante ao que todo mundo está vendendo. E esse desequilíbrio que hoje chegou ao extremo pode ser resolvido facilmente se mudarmos inicialmente o nosso modo de alimentar. Para André Luiz, a alma em si só se nutre de amor. O amor é quando esta partícula se une à outra. É a origem do amor. É disso que ele está falando, nós alimentamos disso. E ao mesmo tempo, Joana de Anjos narra: o amor é a alma da vida. Antes do amor não existia a criação. De modo que se as nossas mentes estiverem alinhadas com a lei que rege o amor, porque essa energia é considerada a energia que vai formar a matéria inorgânica, e a força de atração é a lei de amor para juntar a matéria inorgânica para formar os átomos. E todos os nossos corpos são feitos de átomos, queiramos nós ou não. E todas as vezes que pensamos, criamos átomos, alimentos e medicamentos. Esses átomos, tanto os primordiais quanto os átomos físicos, se relacionam. E se são criados e alterados pelas nossas mentes, se eu pensar, mesmo que a água esteja longe de mim. André Luiz, na obra Nosso Lar, eu venho falando isso há muito tempo, toda a água da nossa casa toma a forma do pensamento dos moradores. Quanto mais nobres, mais bela e perfeita a água como alimento e como medicamento. Mas só que mais de 2/3 de nosso corpo também é água. Antes de interferir na água que está fora, eu interfiro na água do meu organismo e praticamente mais de 90% das minhas células, o seu energismo, é água. E o magnetismo, que eu disse, as cargas magnéticas geradas pelos átomos, moléculas e células, interferem na água que está fora, criando a nossa aura. E esta mesma carga magnética, desde os átomos até a aura criada pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pela nossa mente, é o que vai permutar o energismo na hora do relacionamento. Então, no princípio era o Verbo, o Evangelho, que transmutou-se em amor, e na relação recebe o nome de energia sexual. Ninguém consegue relacionar sem usar esse energismo. Para olhar para alguém, você está criando uma carga magnética que atrai o ser de forma amorosa para um relacionamento afetivo ou para algo na direção do namoro como nós o conhecemos, ou um relacionamento fraterno, ou algo para unir dois seres com um objetivo semelhante. E é desse energismo, ou com esse energismo, que o Cristo criou todos os padrões. Para Allan Kardec, estas figuras simétricas constituem os indivíduos. Está na Gênese. Então, aquele energismo transforma-se em várias situações, desde a matéria elementar, a energia universal, matéria mental, princípio vital, criando todos esses padrões, e essas figuras simétricas vai formar todas as coisas, inclusive este menino surgiu delas, que é uma expressão daquele outro. E foi ele que escolheu essas partículas, quando ele afirmou: antes de vocês existirem como partícula, eu já existia como forma, como engenheiro sideral.
E antes não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi. E nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Então nele estamos sendo aperfeiçoados, nós existimos dentro do corpo do Cristo. De modo que, quando respeitamos a lei que Ele gravou em nossa consciência, vamos pensar e entender o que significa essa palavrinha que está perturbando parte da humanidade. Tudo obedece à regência de uma lei, visando a felicidade do indivíduo e a harmonia do universo. Visando o exercício da lei de amor na perpetuidade do universo. Já imaginou se todas as mães resolvessem não dar mais à luz? Porque se todas as mulheres resolverem relacionar com mulher, quem vai dar continuidade à espécie? A mulher pode falar, tem a clonagem. Ainda no humano, não. Não com equilíbrio, porque ela depende de valores morais. Nós podemos até clonar a célula do Sebastião Camargo, só que ela já nasce com 58 anos, porque ele tem 58 anos de idade física. Se ele for viver 61, então a vida que for gerada da célula dele vai durar 3 anos. Foi o que aconteceu com a ovelha Dolly. Já nasceu velhinha. Então não há tecnologia ainda, mas há a tecnologia que eu disse a semana passada, essa já está entrando em curso para alguns luminares. Para quem não sabe, quem foi um moço chamado Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, ele foi a encarnação da sabedoria, assim como Amélia Rodrigues conta o diálogo de 4 entidades com Jesus, psicografia de Edivaldo, a fé, conversando com Jesus como uma entidade, não por acaso no Evangelho a fé é a mãe de todas as virtudes, o amor, conversando com Jesus como uma entidade, a caridade, o amor ou a caridade, vocês podem dar qualquer um dos nomes, mas lá falando da caridade, né, para ser mais exato, a caridade conversando, e a caridade a gente já sabia, é caritas, eu sou a caridade, está aqui no Evangelho. A esperança, uma entidade conversando com Jesus, as 3 afirmando com ele, quando ele estava crucificado, dizendo, nós falhamos, a fé, a esperança, a caridade, declarando a sua falência em relação à humanidade. Leva-nos contigo, porque ele estava partindo. E ele chama a misericórdia, que é outra entidade, e pede para a misericórdia conduzir aquelas 3 para consolar e esclarecer a humanidade. E eu nunca vi uma passagem tão bela. Amélia Rodrigues é um caso sério quando fala do Evangelho do Cristo, porque ela tem um caso de amor muito especial. Joana de Anjos é um objeto não identificado para mim, tamanha a sua grandeza. Mas poeticamente falando, Amélia Rodrigues tem todo um característico diferenciado quando fala do Evangelho com Jesus. Não diferente de Joana, que chega à conclusão que o Evangelho é força, vitalidade, vida. Não é algo que está no livro somente. Ali está algo a respeito do Evangelho, é algo que está na nossa consciência, no nosso espírito e nosso coração. De modo que, a partir dessa informação de Allan Kardec, antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, como se formam obreiros antes de lhes confiar um trabalho. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?
Nós sabemos que foi a galinha. E após ser criada, Deus cria nela um mecanismo para que ela desse continuidade à sua prole. Nós sabemos disso. Então, o psiquismo divino, que é aquela partícula que saiu dele, ele cria, pela aglutinação, o nosso corpo. E depois do corpo pronto, segundo Joana de Ângeles, o psiquismo divino flui através de nós, aquele energismo. A vitalidade que vai transformar-se no amor, na força sexual. Ele flui através de nós, da nossa consciência à última célula orgânica, ou à última partícula do corpo. De nós depende eleger a meta, coordenar a marcha e avançar. A mesma energia que formou nosso corpo, agora, através do corpo, vai construir novas formas. A mesma galinha que foi criada com aquela energia, agora um mecanismo em seu universo, vai permitir que ela crie a maior célula que eu conheço. O ovo é somente uma célula. E tudo que existe para gerar uma vida, tem dentro dele. Para gerar uma vida inteira, com a infinidade de células, num pintainho que está saindo do ovo. Já contou quantas células tem um pintainho? Bastante. No Livro dos Espíritos, na questão 258, na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante sua vida? Então o espírito é semelhante àquele Cristo que eu mostrei, e quem vai encarnar é semelhante ao Jesus que eu também mostrei como uma fração. Então esse espírito com E maiúsculo, que segundo Joana de Ângeles, ele sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. Para ela, ele tem quase a idade da criação do cosmos. Conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é um sentimento que vai nascer com o homem, que é uma fração dele. O homem é um pequeno mundo cujo diretor é o espírito e o princípio dirigido vai ser o corpo. Então a fé é um sentimento que nasce com o homem sobre a sua destinação futura. Ele já nasce sabendo, se ele consultar o espírito, a sua consciência. Veja a resposta. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que quer passar. Nisso consiste seu livre-arbítrio. E além do gênero de provas, pode escolher o gênero masculino ou feminino, nesse sentido que estão falando. Pode escolher um corpo mais adequado. E a sabedoria encarnada já dizia, alertando-nos naquela época, a maior parte das informações remonta em 2700 antes de Jesus, antes de Buda. Ele já falava da ideologia de gêneros. Hermes. Todo ser, biologicamente, tem as duas polaridades. Agora, a consciência define antes de encarnar qual a polaridade que ela vai ativar. Se ela vai ativar a masculina ou a feminina, ou se ela vai equilibrar as duas potências, como fizera Chico Xavier, após um tormento imenso de resistir aos arrastamentos do corpo para a promiscuidade. Divaldo quase enlouqueceu com a energia sexual desequilibrada. E ambos transformaram as duas polaridades no amor incondicional.
Divaldo não conseguiu gestar, mas podemos dizer que ele é pai e mãe de mais de 600 filhos adotivos. Ele adotou mais de 600 crianças. Ele tem mais de 500 netos. Os bisnetos não me falaram ainda, porque já tem. Quantas mulheres tem aqui? Quais de vocês se candidataria para consorciar-se com um homem para ter 600 filhos? Você encararia? 2, daria? 4, minha mãe trouxe 15. Tudo parto normal, e quase tudo eu mesmo vim sozinho, como eu falei na outra parte. Não deu tempo da parteira chegar. Então hoje nós estamos vendo que cada dia parece que a gente vai desencorajando de fazer o mais belo processo que existe na criação, dar à luz. Para a espiritualidade é a mais bela, a mais meritória missão: ser mãe. E alivio você, em especial, porque você que ser mãe não é quem pare, ser mãe é quem cuida. E você pode ser mãe mesmo sem casar. Irmã Dulce foi, Madre Teresa de Calcutá. Quantas mulheres, mesmo sem consorciarem, foram mãe de incontáveis filhos, adultos, não adultos, etc. Então o energismo, essa força, quando nós acolhemos um ser, esse energismo pode curá-lo. Então quando a nossa mãe soprava no machucadinho que a gente caía, você já soprou do seu filho? Sara quase na hora, né? Pelo menos a dor passa, um beijinho que dá na hora. E nós sabemos o poder da cura pelo sopro. Quando a coisa ficava mais séria, ela cuspia, e nós sabemos que o cuspe é cicatrizante, é anti-inflamatório, é analgésico e etc. Principalmente pelo amor que a mãe coloca. Um abraço com ternura, uma sopinha que se prepara com amor, cura o enfermo e assim por diante. O mesmo energismo. Vamos mais um pouquinho com Kardec. Na mesma obra, o Livro dos Espíritos. Os espíritos fazem outra coisa além de se aperfeiçoar individualmente? Eles têm alguma outra tarefa, porque a função é aperfeiçoar-se individualmente. Agora, a criatura que não compreende o mecanismo e deixa arrastar pelos instintos do corpo e dos elementos que o constituem, ele está se aperfeiçoando-se individualmente ou indo para o abismo? Diga-nos. Então veja a resposta. Eles, além de se aperfeiçoar individualmente, concorrem para a harmonia do universo. A energia sexual, como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, e o sexo, que é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Então eles concorrem para a harmonia do universo ao executar os desígnios de Deus, de quem são os ministros. Então veja as duas tarefas bases, ou base, que o espírito tem quando encarna. E Kardec, na questão 605A desta mesma obra, o espírito, ao encarnar no corpo do homem, ele traz os seus valores. Se o pai, a mãe sabe disso, eles mudam o alimento pelo pensamento, pelo sentimento, palavra e conduta, e seleciona alimentos, porque sabem que o alimento, como está hoje, pode interferir no corpo e perturbar de tal forma que este corpo já nasce viciado, e o espírito não tinha tecnicamente esses vícios.
No Evangelho segundo o Espiritismo, num dado momento, o espírito Hahnemann, o pai da homeopatia, chegou à conclusão que o corpo não dá cólera ao espírito que não a tem. Mas um mocinho meio curioso, que conviveu com Hahnemann e com Kardec na época da codificação, chamado José Herculano Pires, fala que o corpo também tem vícios, independente do espírito que está comandando. E se esse espírito pegar um corpo comprometido, ele não consegue governá-lo. É o corpo que vai aprisioná-lo. Então, tanto o corpo tem seus vícios por conta do energismo que os pais condensaram desde o que pensaram, sentiram, falaram e a sua conduta, o seu comportamento, em tudo que eles comeram, fisicamente falando, tudo que ouviram, músicas e etc., tudo que viram, os filmes violentos, filmes mais tranquilos, todo esse energismo está sendo repassado para o nascituro. Não precisaria mais nada, além das carnes perturbadas, para que esta criança nascesse com depressão e a mãe ter depressão pós-parto. E eles não sabem a causa, até agora. Uma tristeza profunda de um alface que você partiu. Você gosta de alface? Você. Alana, você gosta também? Como que você corta seu alface? Com a mão, com a faca? Os dois? Se vocês rasgarem as folhas com a mão e com ternura, gratidão, alegria, esperança, o alface ou qualquer folhas verdes vai liberar o extremo da sua clorofila, dos seus valores nutricionais. A couve, por exemplo. Se você partir com a peixeira para cima da folha de alface, sem avisar, vocês perdem quase tudo. Se arrancarmos amorosamente um pé de alface do canteiro, é uma coisa. Se você for lá e cortá-lo com a faca, é outra. As plantas têm instintos. Todas elas, não é só algumas plantas instintivas. Hoje, todas já têm esse instinto. Então, na hora da alimentação, o máximo de ternura, de delicadeza com os alimentos. Preste atenção no que estão fazendo, porque se estiverem em harmonia, vocês neutralizam todo o efeito dos hormônios, toda essa perturbação dos alimentos, mas precisamos estar em harmonia com o pensamento, com os sentimentos, a alegria de viver, a gratidão pela vida, a esperança de dias melhores. Se os pais se comportassem assim, não nasceriam corpos perturbados. André Luiz mostra isto. É o pai com a sua mente em desalinho que deforma o seu espermatozoide. É a mãe com a sua mente perturbada que deforma a célula ovo. E agora, na junção dos dois, nasce um corpo com deficiência que o espírito às vezes não tem nada a ver com aquilo. Joana de Ângeles. O espírito pode escolher um corpo deformado, mutilado, cego, surdo-mudo, infectado pelo HIV, já complicado para nascer com câncer. Ele escolhe como uma expiação aparente, porque ele vem para lecionar amor. Apesar do corpo, a criatura transmite alegria, transmite serenidade, compaixão, amor de verdade. Fica às vezes pouco tempo, mas dá um recado de como se comportar perante a vida sem se revoltar contra a própria consciência, contra as leis e contra Deus. Divaldo Pereira Franco, ouvimos com ele numa entrevista. O sexo é departamento divino para a vida. Cultuá-lo, respeitá-lo, exercê-lo ou não. É um departamento divino para a vida. Eu posso usá-lo para isto.
Agora eu posso fazer o que estão fazendo. Agora exercitá-lo no ato ou não vai depender de nós. Porém, canalizar as suas, aqui falta um S, as suas energias para o amor é o nosso dever. Essa é a função verdadeira do sexo, da energia sexual. O resto vai ficar por nossa conta, porque o ato sexual dá um prazer ilusório, transitório, que vai de 4 a 15 segundos. A depender de com quem foi, o desequilíbrio do outro entrando em nosso psiquismo, há um vazio tão profundo, uma dor tão intensa na alma após o ato. Se alguém já passou por isso, sabe o que eu estou falando, que se pudéssemos voltar atrás e não ter feito, a gente voltaria. Então, com cada pessoa que relacionamos, nós trazemos o seu energismo físico, se houve o ato, psíquico, emocional, se aproximamos para essa troca de energias, e até moral e espiritual, nós podemos ser visitados por esse energismo. Na obra Caminho, Verdade e Vida, entretanto, Emmanuel tinha feito algumas considerações. Que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico, e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Do reino mineral, do reino animal, do reino vegetal e outros que desconhecemos. O que é que tem nas nossas águas hoje? Vocês compram como está ali, e eu preferiria pegar a água da rua e o filtro de barro, que é o melhor filtro do mundo, o mais eficiente, porque a maioria das águas estão abaixo do 7,2, 7,4 do pH de nosso sangue. Ao invés de trazer água límpida, estamos poluindo o próprio sangue. Água mineral com acima de 8, eu só conheço 2. A de Ibirá, com mais de 10, e se não tivermos preparados para trazer para dentro do nosso corpo, a gente vai ter algumas confusões inicialmente, depois o corpo se acostuma. E outra, de uma outra marca, que tem acima de 7, 8, mais ou menos, quase 8. Eu só conheço 2 marcas. Todas as demais perde para a água de torneira, se for bem tratada, bem filtrada. Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, as leis, no que designais por lei de hereditariedade, uma lei que gerencia esses conteúdos. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Não é ele que manda em nós. Quando nós vamos trazendo esses elementos viciosos, refrigerante, açúcar, carne em excessos, etc., o corpo vicia. E se não dermos o alimento, ele quase nos enlouquece. Se for o sexo desregrado, também. Se a pessoa não tiver o ato, ela quase enlouquece também. O corpo foi criado para nós, não nós, espíritos, para o corpo. Na obra Pão Nosso, Emmanuel reconhece que efetivamente o corpo é miniatura do universo. Tudo que tem no universo tem no nosso corpo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições, a depender do alimento que trazemos, do que ouvimos, do que vemos, do que lemos,
de com quem estivemos, quais os ambientes, e ele segue. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrairmos o poder de domínio. Nós começamos a mastigar, o olho escorrega e vê o restante, e vê que alguém está pegando rapidinho, a gente acelera aqui para pegar mais um pouco. Quem é que está fazendo isso? É o espírito que precisa comer nessa voracidade ou o corpo? Madre Teresa de Calcutá chegou ao ponto de tomar uma xícara de água por semana. Isto. O indiano que está aí assombrando o mundo, com quase 90 anos, desde os 11 anos de idade, segundo ele, só vive de luz. Mas ele respira. E eu creio que de vez em quando ele toma banho, porque ele não sua. Se não sua, não vai ficar com mau cheiro. Então ele pode tomar um banho a cada 6 meses, para economizar água e tal. Já pensou se chegássemos lá? A conta de água, né? O bem-estar passou na polícia que a ciência descobriu que o ar engorda. É claro que engorda. Porque o ar é uma expressão da natureza. Como que se formam as nuvens? Não foi algo que evaporou aqui dos mares, dos rios e um monte de coisas mais? Então tudo que tem na natureza tem no ar. O ar nutre o corpo em mais de 70% do que ele necessita. E se o nosso pensamento estiver em harmonia, agora ele não engorda. Porque eu estou em equilíbrio. Porque entrando em meu universo, eu adequo, conforme Emmanuel está falando, porque nessa mesma obra, ele fala que todos os elementos, se estivermos em harmonia, eles se transformam à semelhança do seu condutor. Agora, se não estivermos em harmonia, eles vão trazer os desequilíbrios e gravá-los em nossos corpos. Quando viciamos o nosso corpo com alguns elementos químicos, e vemos isso acontecer nas famílias, as famílias se viciam cada um numa coisa, e às vezes a potência desses vícios eclode num dos seus membros, e nós chamamos isso de dependência química. Aquela antena distraída, desavisada, não esclarecida e não amada, com o vazio existencial, como se sentisse aprisionado, busca a liberdade. A busca é nobre, os meios é que não são. E a família quer curar o indivíduo, mas não se cura. Eu não conheço uma família sequer que conseguiu resgatar um dependente químico sem antes curar-se. A mãe fuma e quer que o filho largue da maconha. 2 drogas. O pai é maledicente e quer que o filho seja honesto. A maledicência é muito pior do que a desonestidade. Se eu não sou honesto, eu vou roubar algumas coisas. A maledicência pode matar vidas. Eu quero que meu filho seja de tal ou de qual modo. E eu estou corrompendo os elementos que vai compor a sua carruagem e depois ele não consegue governar. Imagine a pessoa com predisposição à desonestidade e entra num ambiente corrompido, o que ele vai fazer? Ele vai ser arrastado, como nós estamos vendo no planeta na atualidade. Então quem tem as predisposições, normalmente sendo arrastado pelos ambientes corrompidos. Se não estivermos atentos, nós vamos derrapar por nossa vez. Veja como nós podemos solucionar isso, já que vocês presenciaram a mensagem do repórter. Alguém lembra o nome do repórter? O primeiro?
Então estavam atentos. Que mais de 80%, a média de 80% dos casos de quem está com conflito sexual são recuperados com auxílio da psicologia, principalmente da psicologia transpessoal, onde os psicólogos conhecem o espírito, sabem o que é. A psicologia materialista normalmente não consegue isto. Normalmente o psicólogo materialista vai falar para os pais: seu filho é livre para escolher o que ele quer. Apoio nos desequilíbrios. Ele não vai falar isso que eu falei para o final, nos desequilíbrios. Apoio nas suas escolhas, para que o corpo comande e não ele comandar o corpo. Se tivéssemos consciência do processo reencarnatório, lembraríamos pelo menos da pergunta que fizeram a Napoleão: quando começa a educação de um filho? 20 anos antes deles nascerem. Precisa começar a nossa educação para concebê-los. E agora, como pai ou como mãe, eu sei que tudo que penso, tudo que sinto, tudo que falo, tudo que faço, inclusive o meu processo de alimentação, vai definir que tipo de corpo eu vou gestar para o meu filho. Hoje sabemos que se mudarmos o adubo de uma planta, ela muda até a cor. As flores mudam, os frutos mudam, os sabores, os odores, os aromas. Se não estivermos atentos, porque ainda há jeito, há tempo e ainda é possível fazer isto. Se alterarmos o alimento que nutre a nossa consciência, e a isso chamamos amor, a afetividade à luz desse amor incondicional. Se o amor que nutre a nossa consciência for incondicional, nós alteramos o curso da nossa mente, que é alimentada pelo que pensamos, pelo que sentimos, pelo que falamos e o que fazemos, porque tudo que pensarmos vai refletir no corpo, na vida, e vai trazer o resultado para a própria mente, para o emocional, para o psíquico. Se começarmos a alterar de dentro para fora e de fora para dentro, selecionar os ambientes, as leituras, as músicas, os filmes, as pessoas com quem vamos relacionar-se mais intimamente, nós equilibramos os nossos corpos e conseguiremos construir não só corpos, o energismo que vai interferir e alterar o padrão vibracional do nosso planeta. Joana de Ângeles chega a dizer que uma só criatura, intencionando esta mudança, apresentando-se ou erguendo-se para Deus por meio da oração, ergue consigo a humanidade inteira. Quando nos amarmos o suficiente para não permitirmos, por estar vigilantes e orando, trabalhando de forma consciente, jamais as propagandas, as ofertas deprimentes conseguirão perturbar-nos ou corromper-nos. Conseguindo esse estágio, imagine um horticultor, um agricultor com esta consciência, o que é que ele vai gravar no alimento? Agora ele vai curar quem comer o seu alimento. Se o ovo já é o segundo melhor alimento do mundo, as mães que se cuidem, porque esse moço agora vai ganhar do leite materno. Se a mulher não aumentar o seu potencial de pensamento harmonioso, sentimento, palavra e conduta, o leite vai passar a ser o segundo melhor alimento do mundo. Porque ele é o melhor se a mãe estiver em harmonia. E é o alimento mais tóxico que existe no planeta, o leite materno, se a mãe estiver fora de sintonia. Isso já foi provado também. Então olhe
essa energia que está na mão deste pré-humano, que copia a nossa forma, conforme quem o está conduzindo. Os elementais pré-humanos são belíssimos, se os humanos que os estão conduzindo são belos. São horrendos, por isso que os chama de diabretes, se as mentes perturbadas os estão conduzindo da área sexual a qualquer área. Porque da mente à área genésica, eles conduzem a nossa carruagem perispirítica e física. Nós só damos as ordens, pelo nosso modo de pensar, sentir, falar e agir. Eles podem neutralizar o efeito pernicioso, como Santo Antônio de Pádua mostra isso em sua vida. O alimento foi envenenado para matá-lo e para matar os seus amigos. Conhecendo os elementais, porque havia experienciado com Francisco de Assis, respeitando a natureza, já conseguindo sair do seu corpo e viajar com outros corpos para outras distâncias, ele ordena que seja feita a configuração venenosa e todos comem e não acontece nada. Quando estamos em harmonia, comemos até alimento que já venceu e não acontece nada. Quando não estamos, estragamos antes de vencer os alimentos. Tem alimentos que vencem antes da data. E na maioria dos alimentos, vamos supor que um alimento tenha validade de 6 meses. Há a possibilidade de ele durar mais 6 meses. E quando nós estamos em harmonia, ele estraga com 3. Se estivermos em harmonia e fazermos uma pirâmide de papel e colocarmos uma maçã embaixo da pirâmide de papel, ela dura 90 dias. E a que fica fora, alguns dias. Quando nós estamos em harmonia, os hortifrutis duram mais. Quando não estamos, uma couve pode amarelar em 3 dias, mesmo estando na geladeira, e murchar em algumas horas, estando fora. Se tivermos a noção exata do que é conceber, vamos entender, como começamos a dizer, que no ventre a mãe pode curar o espírito encarnante de todas as dependências físicas, dos químicos que usara, e de toda a dependência psíquica de uma criança insegura, porque muitas mães não sabem disso. Se a mãe for insegura, da 10ª à 20ª semana de gestação, o filho nasce hiperativo. Pouquíssimas mães sabem disso. Quando entramos num processo gestatório, não devemos esquecer disto, planejando esse intento. Acima de tudo, porque o amor não é ingênuo. Amor é sabedoria em ação. Nós sabemos negar aquele desejo, que aquele corpo em gestação está pedindo algo que não tem lógica. E para que ele sare dessa dependência, nós negamos aquele material doentio, que pode ser um bife sangrando. Mães que não comiam carne na gestação comeram um bife sangrando, eu já vi. Fala isso não, meu filho. Você não precisa desse energismo desta forma. Mamãe pode até comer o bife, mas vai ser de outra forma. Ela vai procurar a origem. O animal que foi bem cuidado, bem tratado, vai procurar o mais perfeito. E com o culto do Evangelho no lar, na oração, vai procurar equilibrar ao extremo, porque nem todos os espíritos encarnantes são vegetarianos ou têm condições de sê-lo. Agora precisamos ter consciência. Há muitos que estão nascendo que não precisam da carne, nem de longe, e pouquíssimos vegetais. Como nós temos uma amiguinha com 12 anos, sem Vitória da Conquista, ela come mais ou menos como um beija-flor. Carne de espécie alguma.
e pouquíssimo. A sua irmã come de tudo e vive enferma. Ela não come quase nada e vive saudável. O excesso ou alimento indevido gera enfermidades. Então olhe para esses agentes da natureza e o energismo que ele traz em suas mãos. E usando o pensamento, a vontade, que são para o espírito as suas mãos, vamos pensar em algo nobre. Vamos fecundar esse algo nobre com o que estamos sentindo. Vamos semear o que estamos pensando e sentindo com palavras educadas. E cultivar através das atitudes o que foi pensado, sentido e semeado. Se assim fizermos, não só curaremos das dependências ou nascituro, mas nos curaremos também de várias dependências, porque por lei de justiça, o encarnante é obrigado a doar à sua mãe todas as espécies de células troncos, para que ela possa reconstruir o corpo quase na sua totalidade, se for o caso. Isso é uma lei, acontece em todos os animais. Não sei se já identificaram nos vegetais, por ser outro mecanismo, mas em todos os animais se presencia isso, em todos os humanos. E se a mãe soubesse disso, se enferma porque tem mãe até o processo gestatório, todas as dores ela sente. E quando engravida, sara de todas se souber gestar. Ou mães saudáveis que rejeitam o filho desde o instante inicial, passa a ter todas as dores, o seu corpo deforma e a partir dali, principalmente se não tinha o seu corpo preparado para trazermos um filho ao mundo com segurança para a mãe e para o filho, a mãe precisa ter no mínimo 20 anos de idade física. O corpo não está totalmente pronto antes de 25 a 34 anos. Se demorar muito, passa do ponto também. Não devemos esquecer que sou eu, pai, sou eu, mãe, a partir dos meus desejos, ou de nossos desejos, que estamos começando a construir o modelo organizador biológico, o perispírito do nosso futuro filho, ajudando-o. Para os filhos que já desequilibraram, adquira forças para impor ao seu corpo o equilíbrio. Como Paulo de Tarso falava, eu subjugo o meu corpo para que empregando eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu falo uma coisa e o meu corpo faz outra, ou me leva a fazer outra. Para os filhos que já desequilibraram, e por essas mentes doentias que perverteram, como Hermes Trismegisto já falava, chegando à perversão, à promiscuidade, à degradação moral, ainda há tempo. Porque se esses pais, com os filhos nessas situações, se usar o sexo de forma indevida, não conseguirão auxiliá-los. Jamais. Se equilibrar o seu energismo, agora eles terão como transferir o equilíbrio através de uma oração, de um abraço, de um alimento, porque nós vamos confeccionar o alimento usando esta mesma energia. Quando vamos pensar, usamos a mesma energia. Quando vamos exercitar a afetividade, é o mesmo energismo, sempre a mesma energia criadora. Agora, levando para esse espírito lucidez e valores, ele consegue transformar o energismo do seu corpo com a alimentação adequada, músicas, filmes, leituras, etc. E ele consegue domar e fazer prevalecer a sua escolha de um projeto masculino ou feminino, ou o equilíbrio das duas energias, e chegar à sexualidade, não necessitar do ato, e viver
para a fraternidade, mas lembrando que esta energia é uma fonte inesgotável em nós, e inestancável também. E para os filhos que já estão relacionando com outro ser do mesmo sexo, já se perverteram nesse sentido porque não encontram o equilíbrio. Encontra prazer. E viver é um fenômeno biológico, segundo Manuel Filomeno de Miranda. Viver bem é a busca do prazer, é o que eles estão querendo. Viver bem. Agora, bem viver é conforme as leis do Evangelho, as leis de harmonia que planifica a criatura através das relações. Para que esses seres, percebendo que pode inverter ainda a sua proposta, que pode retornar à sua programação original, eles se equilibram e encontram paz na sua consciência, porque só se equilibra a energia sexual quando as polaridades são opostas, masculina com feminino e vice-versa. Dois seres com o mesmo sexo não conseguem equilibrar-se intimamente, conseguem prazeres físicos e perturbações emocionais, psíquicas. Dr. Jorge Andréas estudou isso por mais de 50 anos e nunca encontrou um casal do mesmo sexo, salvo os casais que vivem porque o meio, talvez os seus pais, ou eles próprios, que animaram corpos opostos, sexos opostos, num processo de reeducação, animaram vários corpos femininos e perverteram a energia, corpos masculinos perverteram e desrespeitaram as mulheres, e agora no sexo oposto vem para educar. E talvez ele resiste por conta do energismo do seu psiquismo. Ele, espírito, tenta fazer com que o corpo seja masculino e as características femininas estão presentes, como no caso de Chopin, uma alma feminina num corpo masculino, mas não perverteu o energismo nem o seu corpo. Como a sua esposa, uma alma masculina num corpo feminino, não perverteu o energismo, não depravou, não degradou. Ambos se uniram, mesmo ela tendo características masculinas e ele femininas. Ele realizou a sua obra, ela a sua, ambos se apoiaram e conseguiram construir a felicidade e contribuir para a harmonia do universo. Muitas situações existem. Aqui mesmo em Três Lagoas, um casal onde a mulher queria ser homem. Quando assim se comportava, eles brigavam. Quando ela agia como um ser feminino, dava tudo certo. Ele chegou ao ponto de desistir da vida e interrompeu a sua trajetória para recomeçar mais tarde. Trouxe uma sensibilidade X, não se perverteu, mas relacionando com o sexo oposto, às vezes este universo não fazia o seu papel, e hoje vemos, como eu comecei a dizer, a perversão desse energismo antes da dominação que hoje ainda existe. Há países ainda que mulher não é gente, só pode mostrar os olhos e andar 10 metros atrás do homem. Eles vão passar por um processo bem doloroso de respeito ao ser feminino. E esses seres é que voltam no sexo oposto e agora entram em conflito. Mulheres que até no processo que nós chamamos de feminismo, até os anos 50, que pleiteava coisas belíssimas, os direitos da mulher. De 50 a 60 começou a perverter tanto o homem como a mulher em movimentos como o Woodstock. De 60 a 70 se perderam totalmente e agora a mulher, não todas,
querem ocupar o lugar do homem como, por finalização, quer ser homem. Não quer só o lugar, quer transformar os seus corpos femininos em masculinos mesmo. Por tão grande é o desequilíbrio, mas não encontram paz, porque o Espírito programou um corpo feminino. E nós podemos ajudar nisto. Se a psicologia já dá jeito, em até 80% dos casos, em tempo hábil, nós sabemos da troca de espírito em adultos, para resolver o problema dos adultos, sabemos da troca de espírito da concepção ao nascimento com Joana de Ângeles, de adultos com Chico Xavier, com Allan Kardec, sabemos da troca de personalidades com Leon Denis, com Camille Flammarion, com Gustave Gelei, com vários autores, Hermínio Corrêa de Miranda. Então, a depender da situação, e se tivermos habilidade, conhecimento, moral, responsabilidade, nas chamadas reuniões mediúnicas conscientes, nós vamos evocar a consciência dos indivíduos em conflitos com seu sexo ou com a energia sexual, simplesmente a mudar de corpo. Se o homem está em conflito, achando que ele está na embalagem trocada, e a mulher também acha, faz um acordo, isso é possível, isso é da lei, só precisamos valores, conhecimento para fazê-lo, e pretendemos fazer isto para ajudar nesse desequilíbrio. Já estamos fazendo, em alguns casos, com bons resultados, trocando subdivisões. Se aquela estrutura, porque pode estar o corpo externo com o órgão masculino e interno é feminino, porque o pai interferiu, desejando o menino, externamente nasceu menino, a mãe queria menina, internamente está menina, e a programação do espírito era um corpo feminino, e agora está nessa situação. Neste caso, não precisa mais do que trocar o comando do órgão, já alteramos do sexo feminino para masculino ou vice-versa. Então, a troca de comando de setores, no caso do primo do João Francisco, trocou o comando do fígado, que estava necrosado, por ele ter comprometido em não agredir mais o corpo. Então, troca o comando, como André Luiz narra, da troca de governador na colônia Nosso Lar, para reorganizar a alimentação que o outro deixou ir à perversão. Chegou ao ponto de espíritos traficarem carne e fazer churrasco no umbral, nas redondezas de Nosso Lar. Isso está na obra. Então veja o ponto, aí troca o governo, a colônia ali simboliza o corpo, e ele gastou mais de 4 décadas, e num esforço extremo, no final, ele merece 200 especialistas de um plano superior que veio ajudá-lo a concretizar, por ter se esforçado tanto. Aí consegue equilibrar a colônia e volta à alimentação pela respiração que antes era. Não quero que acreditem em nada disso que dissemos, porque ainda vai ter mais um módulo, dia 18 de dezembro, onde nós vamos interagir, fazer exercícios para clarear mais as ideias nessa situação. Há jeito, porque com a vontade bem conduzida, segundo as diretrizes do Evangelho, Leon Denis fala que nós podemos vencer até a morte. Nós podemos construir um corpo novo, órgãos novos, conforme Camille Flammarion, conforme Joana de Ângeles, conforme Allan Kardec. Pensar com Cristo, sentir o que Ele está pensando, falar o que Ele está sentindo, viver o que Ele está falando, porque Ele está em nossa consciência. O reino de Deus está dentro de nós. Se o reino está, Deus e o Cristo também estão. Se podemos fazer coisas maiores do que Ele fez, Ele, o Cristo, construiu o planeta, e nós, espíritos, construímos o nosso corpo, e podemos reconstruí-lo, trocá-lo, fazer o que for necessário para não colocar em risco
a nossa encarnação ou perturbar ainda mais a nossa própria consciência. Muito obrigado, muita paz.